Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e te traga paz e descanso e sobre a tua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e é com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Irmãos, isso para mim é um privilégio, sabe? Muitas vezes eu me canso, muitas vezes eu tenho compromissos, mas todos os dias eu quero estar aqui com você porque eu sei a importância que é você ouvir a palavra do Senhor. Olha, irmãos, durante muitas vezes Deus usou pessoas na minha vida e eu sou muito grato a elas. Mas se eu estou aqui falando para você hoje, eu creio que é porque Deus me escolheu para estar aqui. E eu creio que Deus não te colocou aqui também por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Irmãos, hoje eu estava aqui pedindo a Deus uma resposta, uma palavra que eu pudesse trazer a você. E o Espírito Santo falou tão forte comigo, irmãos, que muitos de vocês têm passado por luta. É claro, todos nós passamos. Mas o que tem acontecido é que parece que você está chegando no final da linha. Sabe quando você já não vê mais saída? Parece que você já chegou no limite das suas forças, da sua sabedoria, dos seus recursos. Parece que você não encontra uma saída. E isso está te deixando angustiado, porque você está vivendo um dia de cada vez. Parece que todo dia é muito parecido com outro dia passado. Parece que você não consegue encontrar uma alegria no seu dia a dia. Por quê? Porque você precisa de uma resposta de oração. Então, eu vim aqui trazer essa resposta hoje. Eu creio que muitos de vocês que pensavam em desistir, hoje vão receber uma dose dobrada de ânimo, de força. E não vai vir através de mim, mas da palavra do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós já vamos começar com a mensagem. Eu só peço para você se inscrever no meu canal, é muito rapidinho. Clique no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica também no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular o próximo vídeo que eu colocar. E se você quiser contribuir no meu ministério, aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Na verdade, esse valor que você vai contribuir será enviado para diversas instituições de caridade na África, no Níger, nas Filipinas, no Nordeste do Brasil, tantos ministérios, irmãos. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Irmãos, uma coisa que eu quero comentar aqui que eu achei muito bonitinho, né? Eu fui pregar numa igreja e no final do culto a mãe veio toda feliz com a filhinha dela e a filhinha dela falou assim: mamãe, olha lá mamãe, é o pastor Amém, é o Amém. E aí eu achei curioso, né? Amém, ela me chamou de Amém. É porque no final da oração eu sempre termino assim: em nome de Jesus, Amém, glória a Deus. Eu sempre falo assim, né? Aí eu acho que ficou na cabecinha dela. Mas eu quis compartilhar com vocês isso porque eu me sinto em casa, sabe? Eu não te conheço pessoalmente, eu gostaria muito de poder te dar um abraço, estar aí com você. Mas eu vejo que Deus criou uma conexão tão linda aqui no canal. É como se a gente fosse uma família mesmo, né? Eu vejo aqui os comentários, o carinho de vocês. É como se vocês me conhecessem muito, eu conheço pouco de vocês, mas a gente está tão ligado no mesmo espírito. E isso só Deus pode fazer, irmãos. E eu quero falar hoje com vocês sobre a importância da perseverança. Irmãos, para quem me vê falando hoje aqui, evangelizando, falando de Deus, da palavra dele, não imagina o que eu passei lá atrás. Para você ter noção, eu fiquei 7 anos pregando na minha igreja local, pregando para os jovens. Só que, irmãos, vocês sabem, jovem não é fácil de ser evangelizado, de pregar para eles. Há muitas distrações na adolescência, na juventude. Irmãos, foram 7 anos muito difíceis. Porque muitas vezes eu pregava, não ia ninguém me ouvir. Muitas vezes, quando ia muita gente, iam 10 pessoas, às vezes 15. Às vezes ia uma pessoa, que no caso era a Thaís, que hoje é minha esposa, sabe? Enquanto a gente ainda nem namorava, ela frequentava o culto. E eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, nada é fácil. Tudo que você quiser conquistar na sua vida, todo sonho que Deus colocou no seu coração, vai ser através de muita luta, muito desafio. A gente vê isso, o exemplo de José. José teve um sonho de Deus quando ele era jovem, adolescente. E passaram-se 13 anos, irmãos, até que tudo se cumpriu. Então, foram anos de muita batalha. José foi vendido como escravo, ele foi ignorado pelos irmãos, ele foi jogado no poço, ele foi preso injustamente. Parecia que algo de errado estava com José. Na verdade, irmãos, era permissão de Deus. Porque uma das maneiras de Deus tratar conosco é através do sofrimento. Existem muitos benefícios no sofrimento e se a gente não enxergar esses benefícios, a gente vai sofrer. A gente vai olhar só para o lado negativo, entendeu?
Então, um dos benefícios é a maturidade espiritual, é o crescimento espiritual que você já está tendo e você não sabe. É por isso que você que tem passado por lutas e muitas vezes acha que chegou no limite, eu vou te dar a receita do sucesso aqui. Confie no Senhor. Ore a Deus. Não confie na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que se você confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento, Deus vai endireitar todos os seus caminhos. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Precisamos nos agarrar nas promessas de Deus. Amém? E Deus tinha colocado um desejo, um sonho muito forte no meu coração, de que um dia eu estaria pregando para milhões de pessoas. Irmãos, eu me considero tímido. Eu sou introvertido. Às vezes as pessoas acham, nossa, o pastor, né, deve ser tão assim desenvolto, conversa com todo mundo. Irmãos, eu sou tímido, confesso. Mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença na vida de alguém é a direção de Deus. É você trilhar o caminho que Deus já preparou para você. Amém? Quando você anda nos caminhos do Senhor, não tem como dar errado. Quando você ora e não toma decisão precipitada, você vai acertar sempre. Porque o próprio Jesus disse, aqueles que caminham na luz, eles jamais tropeçarão. Amém? Mas irmãos, eu quero falar aqui para vocês uma coisa. Muitas vezes parece que Deus ele nos chama para o fracasso. Parece que Deus nos chama para fracassar. Você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. E eu quero ler para você uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 1, o versículo 19. Para quem não sabe, Jeremias foi chamado desde novinho para ser um profeta. Só que ele mesmo falou, Deus, eu não tenho chamado, eu não levo jeito, eu sou ruim para falar, ninguém vai acreditar em mim. Sempre as mesmas desculpas, né, que a gente dá. E mesmo assim Deus falou, Jeremias, não se preocupe, eu vou colocar palavras na sua boca. E mais do que isso, Jeremias, eu estou te chamando para um ministério muito complicado, muito difícil. E eu quero ler para você o que foi que Deus falou. É um simples versículo. Jeremias 1,19. Olha o que Deus diz. Jeremias, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Amém? Irmãos, aqui Deus falou para Jeremias o seguinte, Jeremias, eles vão lutar contra você. Olha, o seu ministério não vai ser fácil. Em outro momento, Deus falou, olha, você vai plantar e eles vão arrancar. Você vai muitas vezes achar que vai estar construindo algo, na verdade vai ser derrubado. Deus estava falando do chamado difícil que Jeremias teria. E muitas vezes, irmãos, por que a gente se frustra? Porque a gente tem uma ideia errada de como Deus trabalha. Muitas vezes a gente imagina que o ministério bem-sucedido é ter uma igreja lotada, uma igreja cheia. E eu confesso para vocês, eu iria me considerar bem-sucedido ministerialmente se eu conseguisse colocar na minha igreja 100 jovens, 200, 300 jovens para me ouvir. Hoje eu olho, irmãos, o canal com milhões e milhões de inscritos e eu vejo, olha como Deus é fiel, como Deus é bom, como Deus faz muito mais do que a gente imagina. Mas, como eu disse para vocês, não veio da noite para o dia. E muitas vezes a gente acha que Deus só vai nos levar a campos verdejantes, a resultados, né? Bênçãos financeiras, vidas transformadas, ou até mesmo um reconhecimento das pessoas, seja na igreja, seja na internet, uma influência diante dos outros. Só que muitas vezes, irmãos, o que a gente vai experimentar é o quê? É um aparente fracasso. E foi assim que Jeremias ele enfrentou. Nós vemos um exemplo, Jeremias ele pregou por 40 anos, irmãos, e ele não viu um arrependimento da nação de Israel. Já imaginou você pregar 40 anos para uma nação e eles não se arrependerem? Pois é, Jeremias passou por isso. Nós vemos outro exemplo que Jeremias ele foi perseguido, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo e ele chegou a ser preso pelo rei. O rei na época prendeu Jeremias. Então, irmãos, não é fácil. O próprio Jeremias, aliás, as pessoas chamam Jeremias de um profeta chorão, porque ele escreveu o livro de Lamentações na Bíblia. É um livro só de choro, de lamento sobre Israel, porque ele viu a destruição de Jerusalém e ele não podia fazer nada. Ele simplesmente entregou a palavra que Deus mandou para ele, de que Jerusalém seria destruída, o povo seria escravizado. Ele tentou avisar as pessoas. Sabe quando você tenta avisar a família, você tenta avisar os amigos, olha, o mundo está acabando, Jesus está para voltar, o diabo, o anticristo, ele vai governar esse mundo, e as pessoas parecem que não caem a ficha, porque elas estão cegas espiritualmente. É só Deus para ter misericórdia e compaixão. Então, irmãos, Deus levou Jeremias para ter uma vida de fracasso, aparentemente, aos olhos humanos,
mas aos olhos de Deus ele estava sendo bem sucedido, entendeu? Porque quando você é fiel àquilo que Deus colocou na sua mão, você está sendo bem sucedido. Não importa se você vai ganhar uma alma para Jesus na sua vida toda ou se você vai ganhar milhões. Deus não vê quantidade, Deus vê fidelidade. Amém? Nós vemos outros exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram um aparente fracasso. Por exemplo, Noé, ele pregou 120 anos, irmãos. As pessoas não quiseram se arrepender. Entrou na arca só ele, a sua esposa, a sua família. Ao total 8 pessoas, irmãos, diante de toda uma geração. Todos morreram, todos se perderam. Então, quando Jesus fala que nós devemos entrar na porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, Jesus não estava inventando, ele não estava brincando. Ele estava falando a dura verdade do inferno, a realidade do inferno. O inferno existe e vai estar lotado, irmãos, porque as pessoas não querem ir para a luz, não querem se arrepender dos seus pecados, entendeu? Nós vemos outro exemplo de Isaías. Isaías foi chamado também para pregar a um povo que não quis saber. Então a vida toda praticamente Isaías ficou pregando para um povo que não queria se arrepender e obedecer a Deus. Nós vemos o exemplo do próprio Cristo, Jesus. Ele pregou na sua cidade, irmãos, mas os seus o rejeitaram. A própria cidade, as pessoas falavam, olha lá, Jesus, ele é o filho do carpinteiro. Jesus, filho de José, de Maria. Ele não é ninguém. Eles não reconheceram a divindade de Cristo, não reconheceram que ele era o Messias, o enviado de Deus. Vemos também o exemplo do apóstolo Paulo. Irmãos, em quase toda a cidade que Paulo pregou, eles apedrejaram Paulo, eles chicotearam, eles deram tapa no rosto de Paulo. Ele foi muito massacrado. Então pense comigo, quem olhasse para Paulo hoje pensava, com certeza tem alguma coisa errada com esse homem. Esse homem está em pecado, está fazendo coisa errada e Deus está castigando ele, entendeu? Muitas vezes a nossa visão é diferente da visão bíblica, da visão de Deus sobre nós. Eu quero ler para você um versículo em que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse, 1 Coríntios, olha isso, 1 Coríntios 4, o versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo disse, irmãos. Me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Nós temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando, irmãos, nós que somos os apóstolos, nós estamos como se estivesse no final da fila. Somos os piores diante da sociedade. Todo mundo quer matar a gente, até como matou os profetas do passado. Entendeu? Então, um aparente fracasso diante das pessoas não quer dizer que aos olhos de Deus é um fracasso. Entendeu? Eu vou te dar alguns exemplos que eu anotei aqui para você. Por exemplo, aquilo que a gente acha que é um fracasso, na verdade, é bem sucedido, é um sucesso. Vou dar um exemplo, quando você é fiel à palavra que você prega. Isso para mim é ser bem sucedido, mesmo que não seja uma mensagem popular, entendeu? Mesmo que as pessoas não queiram acreditar em você, mas você continua pregando exatamente o que a Bíblia diz, sem distorcer, sem negociar os seus valores. Vemos um outro exemplo também, quando você continua servindo a Deus, continua esperando nele com paciência, mesmo sem ver nenhum resultado. Irmãos, isso é fé. Isso agrada a Deus, amém? Todo mundo pode zoar com você, pode achar que você está perdendo tempo, que você está fazendo a escolha errada, entendeu? Outro detalhe também, quando você é perseguido, quando você enfrenta oposição o tempo todo na sua vida, pessoas ficam se levantando contra você simplesmente porque você está com Jesus, porque você é diferente. Isso é ser bem-sucedido aos olhos de Deus, amém? Eu quero que você escreva aqui nos comentários porque nós já vamos orar agora. Escreva assim, Senhor, eu quero ser fiel a Ti todo dia da minha vida. Amém? Isso vai te encorajar, vai encorajar outras pessoas. Então, irmãos, eu estou falando por conta própria, sabe? Porque muitas vezes, tudo que eu vi na minha vida foi pessoas não acreditando em mim, o tempo de Deus parece que nunca chegava, sabe? Muitas vezes eu falava de Deus para as pessoas, ninguém queria ouvir. Mas em tudo isso, irmãos, Deus deu vitória, Deus me capacitou. Eu não sou nada, mas é a graça de Deus em mim que me capacitou a perseverar, porque nem eu sabia que eu tinha tanta força, tanta vontade de vencer. Assim também você não imagina a força que você tem, amém? Você não imagina o poder de Deus na sua vida, apesar de que hoje eu acredito que você imagina, porque Deus falou contigo nessa mensagem. E nós vamos orar agora, mas antes eu quero só ler para você uma pequena frase que eu escrevi, e eu espero que você entenda de uma vez por todas que essa mensagem de hoje aqui não foi por acaso. Você pensou em desistir,
mas Deus está te dando um ânimo novo, amém? Eu vou ler para você o que eu escrevi. Às vezes, Deus nos chama para ser fiéis, não bem-sucedidos. O verdadeiro sucesso no reino de Deus é a obediência e não os resultados visíveis. Como Jeremias, nós podemos fracassar na missão, aparentemente, mas nós podemos triunfar na fidelidade. Amém? Irmãos, para Deus o que importa é fidelidade. Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. E agora eu vou orar por você. Eu vou ungir as minhas mãos com o óleo da unção. A Bíblia diz que os discípulos, eles ungiam os doentes, os enfermos. E Deus curava. E Deus libertava de espíritos imundos. E você tem que crer no poder da oração, porque a própria palavra diz no livro de Isaías que a unção de Deus despedaça todo jugo, ou seja, quebra toda opressão, toda maldição. Então vamos orar e eu só vou te pedir um detalhe, uma coisa. Compartilhe no WhatsApp no final dessa oração, tá bom? Envie nos grupos de WhatsApp. Vamos criar grupos, irmãos. Vamos fortalecer e ser luz neste mundo. Enquanto tanta gente compartilha bobeira, coisa fútil, vamos compartilhar a palavra que pode dar a salvação em Jesus e pode nos dar um novo ânimo para enfrentar a vida. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos então e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença. Eu quero Te agradecer por mais uma palavra. Ó Deus, hoje ela tocou profundamente nesses corações. Eu sei que agora, meu Pai, muitos estão chorando, Pai. Eles estão no fundo do poço. Eles chegaram no final da linha. Deus, eu também já cheguei assim em muitos momentos da minha vida, mas o Senhor sempre me fortaleceu e me encorajou. Hoje eu estou aqui, Pai, encorajando eles, e eu te peço que eles levantem a cabeça, Pai. Dá uma força para eles sobrenatural, Pai. Essa mulher que estava pensando em desistir e até acabar com a própria vida, Pai. Oh Deus, tem compaixão, Senhor, misericórdia. Essa pessoa chegou no final, no fundo do poço. Este homem também, Pai, que não sabe mais o que fazer para quitar as dívidas, pagar as suas contas. É uma preocupação genuína, Pai. Nós estamos passando momentos difíceis no nosso país. Oh Deus, nós estamos passando, Deus, por situações complicadas, no qual as pessoas não têm mais esperança, não têm mais alegria. Muitos aqui, meu Pai, que estão me ouvindo, eram de ministérios, conduziam ministérios na igreja, hoje não tem força nem para orar sequer. Tem compaixão, Jesus. O Senhor mesmo disse que Tu és o bom pastor, aquele que deixa as 99 ovelhas e vai em busca de uma apenas, que se perdeu, que caiu no buraco. Jesus, traga de volta essa ovelha, Senhor, nos Teus ombros. Aleluia. Eu creio que o Senhor está visitando agora, Senhor, aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, aqueles que já não tinham mais ânimo para vencer, meu Pai. Oh Deus, essa pessoa que tem orado comigo todo dia, Pai, muitas vezes, Pai, ela abre mão de tudo para ouvir a oração e ainda é criticada. As pessoas, às vezes, da própria família, da própria casa, não caminham na mesma fé que ela. Oh Jesus, ajuda essa pessoa, Pai, este homem, esta mulher, esta criança, este idoso, todos que estão me ouvindo, Pai, que a unção do Senhor venha percorrer todo o corpo, que a bênção do Senhor venha sobre esta casa, trazendo cura, libertação. Eu repreendo agora toda doença, toda enfermidade que está sobre a vida dessa pessoa, todo diagnóstico médico contrário. Jesus, cura nesse momento agora, em Teu nome, em nome de Jesus. Saia toda ferida, toda doença, todo mal contra essa pessoa, mal no corpo, na mente. Satanás, bate em retirada. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Todo o mal que se levantou contra essa pessoa já caiu por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu estendo as minhas mãos agora, eu te peço, unge, meu Pai, cada uma dessas vidas, que elas sejam tocadas, que elas sejam transformadas e que essas lágrimas se convertam em bênçãos, em milagres, em muita alegria, Pai. Assim como o Senhor transformou a minha vida e hoje eu estou aqui, meu Pai, pregando, orando pelos meus irmãos. Assim como um dia pessoas foram usadas para me levantar, para me evangelizar. Pai, faz a mesma coisa na vida desses irmãos. Que eles sejam curados hoje, libertos, e que ao longo do dia eles sintam a diferença, a presença do Espírito Santo, e que o Senhor use eles, meu Pai, onde quer que eles forem, e que eles sejam luz neste mundo de trevas,
e desde já eu te agradeço pelo que o Senhor fez aqui hoje e ainda vai fazer. Aleluia, Tu és bom, Tu és fiel e as Tuas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.